Boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência de vocês. Meu nome é Igor Valtz, eu sou jornalista de formação e eu tenho mestrado e doutorado em comunicação pelo FRJ. Atualmente eu sou pesquisador no Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, também sou pesquisador pós-doutoral na Fundação Oswaldo Cruz. E eu estou inserido em pesquisas, eu faço parte de grupos de pesquisa que a gente atualmente está atento a pensar, a refletir os debates públicos nas redes sociais sobre temas relacionados à ciência e à saúde, mais especificamente falando da questão das vacinas. Né? Então, nas nossas pesquisas, junto com a professora Luísa Massarani e os meus colegas, a gente está atento quais são as principais tendências desses debates públicos, quais são as principais fontes, quem são os principais emissores que estão discutindo, estão falando sobre vacinas nas redes sociais, né? Nesse debate que, obviamente, é bastante urgente, não apenas em relação à pandemia da Covid-19, mas também porque a gente está assistindo no Brasil a reemergência de uma série de doenças, de uma série de enfermidades que até então estavam controladas. Né? Mais recentemente a gente teve o retorno da polio, de casos de polio no país. Né? Então a gente está preocupado de que forma as pessoas, o público em geral, está debatendo sobre esse tema tão central, tão importante quanto a vacinação. Né? E dentro desse debate público, a gente também está interessado em saber como é que se dá, qual é o alcance das fake news, o alcance da desinformação. A desinformação não é exatamente o tema central da minha pesquisa, mas a gente passa também por entender de que forma ela vai atravessar esses debates públicos sobre vacinação nas redes sociais. E o que a gente tem observado é justamente o dinamismo, como vão ocorrer essas transformações nessas discussões públicas, especialmente em um contexto de pandemia. Então, a minha proposta aqui hoje, no nosso encontro, na nossa fala, é justamente a gente iniciar uma discussão sobre a desinformação científica, com foco especialmente para esse debate na área de saúde pública, sobre esse debate em relação às vacinas. E, sobretudo, também a gente compreender que esse fenômeno, a desinformação, ela tem uma historicidade. Né? Obviamente, ele é um tema bastante relevante na atualidade, mas ele não é recente. Então, é discutir quais são as implicações, quais foram e quais são as implicações da desinformação para o debate em saúde pública, alguns dos principais, compreender alguns fundamentos, né, dos estudos contemporâneos nessa área e também refletir sobre alguns caminhos possíveis para a gente conseguir combater a desinformação. Então, eu estou partindo dessa proposta. Eu não quero fazer uma longa introdução sobre esse conceito de fake news, sobre o conceito de desinformação, mas é bacana a gente fazer uma contextualização antes de a gente partir propriamente para a nossa fala. Né? Como eu disse, as fake news não são necessariamente um fenômeno recente, elas não começam agora, mas elas são potencializadas pelas dinâmicas da comunicação na contemporaneidade. Então, as plataformas digitais hoje, e eu não digo apenas as redes sociais, mas os aplicativos de mensagem, essas plataformas de comunicação 2.0, de compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de vídeos, elas têm um papel fundamental na constituição das nossas sociabilidades, né? Nas nossas socialidades. Então, a forma como a gente produz e distribui informação também diz respeito à forma como nós existimos e nos relacionamos em sociedade, né? Como é que reorganizam a nossa vivência cotidiana como um todo. Né? Então, a gente passa a viver em um regime de abundância de informações. A gente passa a viver a um regime de informação acelerada. Então, o que, por um lado, pode ser interessante porque amplia o nosso acesso a novas fontes, a novas vozes, a novas formas de socialização do conhecimento, mas, por outro lado, também abre brechas, né? A automatização, a produção e distribuição de conteúdos, discursos danosos, não apenas desinformativos, mas também danosos, e que vão também crescer em alcance, né? Vão afetar também nossos regimes de atenção. Fica cada vez mais difícil a gente dedicar uma atenção necessária diante desse grande volume de informações no qual a gente está submetido. Então, eu queria só começar falando um pouquinho. Então,
embora a gente esteja vivendo nessa nova configuração, essas circunstâncias atuais, elas sejam realmente muito novas, tanto que é difícil para a gente lidar com toda essa sobrecarga informativa. Quando falamos de desinformação, a gente está longe de falar de um fenômeno novo, né? Boatos, rumores, formas de manipulação, tentativas de manipulação da opinião pública, elas sempre existiram ao longo da história. Para você ter uma ideia, quando a gente está falando fake news, não conceito, mas essa ideia de fake news, ele existe há pelo menos 200 anos. Eu digo pelo menos, no mínimo, né, que a gente tem certeza absoluta. Né? Esse conceito ele vem sendo usado desde o século XIX, né, aparece muito no contexto da imprensa dos Estados Unidos como uma crítica ao que a gente chama de Yellow Press, ou Yellow Papers. O que seriam os Yellow Papers? São esses jornais baratos que começam a circular durante o século XIX, que tem como marca o sensacionalismo, a circulação de rumores como se fossem fatos. Então, em grande parte, essas motivações que a gente observou nesses Yellow Papers vão se repetir ainda hoje em relação às fake news. O que são? São notícias exageradas, que apelam a uma emotividade, que apelam a uma comoção pública, e que acabam por constituir estratégias de retorno comercial, seja lá no século XIX para vender mais jornal, ou nos dias de hoje para gerar mais cliques e, consequentemente, mais receita publicitária. Eu trouxe esse exemplo, eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas eu acho que ele é muito interessante porque ele já demonstra não apenas essa historicidade da desinformação, mas também a sua relação com a ciência. Em 1835, um jornal de Nova York chamado The Sun, ele publicou um artigo com o título Grandes Descobertas Astronômicas feitas a partir de um telescópio, né? Grandes descobertas astronômicas na Lua. E o texto ele é uma grande viagem, né? Ele afirma que foram encontrados sinais de vida na Lua por meio de um telescópio, que foram encontrados seres humanoides alados, rios, cavernas, vegetação com palmeiras abundantes, metais brilhosos. E supostamente essa descoberta teria sido feita por um astrônomo inglês, Sir John Herschel, durante uma observação que ele fez na África do Sul. E o que é interessante é que, de fato, o Sir John Herschel ele existiu. Ele ajudou a participar da instalação de um telescópio na Cidade do Cabo, na África do Sul, e ele realmente descobriu na superfície da Lua canais na superfície lunar, né, como se fossem rachaduras. Mas em nenhum momento ele disse que se tratava de construções artificialmente produzidas. Né? Na verdade, ele fez uma importante descoberta, mas o jornal criou uma narrativa muito maior, absolutamente fantástica e sensacionalista sobre a descoberta do Sir John Herschel. Mas o que é mais importante da gente destacar é que esse episódio que a gente chama de o grande hoax da Lua serviu para consolidar economicamente o The Sun. Esse é considerado uma das primeiras grandes fake news na área de ciência. Eu trouxe um outro exemplo aqui também, que ajuda a gente a entender como é que essa ideia de fake news já vem sendo criticada há muito tempo. Esse que vocês estão vendo é um trecho, é um recorte de uma gravura de 1894, na verdade, a gravura se chama O Proprietário do Jornal na Virada do Século XX. É uma grande crítica a esse tipo de publicação, né, sensacionalista, barata, digamos assim, no pior sentido. Para quem quiser conhecer a imagem completa, ela está disponível no site da Biblioteca do Congresso Americano. Né? E aqui a gente vê uma crítica do artista justamente a essas Yellow Papers, né? Então, que seriam alimentadas por fofocas sujas, sensacionalismo barato, exposição de informações privadas e, principalmente, o que vai nos interessar, que são as fake news, que eu circulei, não sei se vai dar para ler bem, mas você já tinha o uso de fake news no mesmo sentido, ou num sentido muito próximo, que a gente vem utilizando já nos dias de hoje. Então, essa crítica, essa ideia de fake news, ela já vem sendo recorrente há pelo menos 200 anos. Então,
se ele é um fenômeno tão antigo, por que ele é tão relevante hoje? Né? Então, assim, essa ideia de fake news, ela ocupa um papel até importante nessa diferenciação, nesse processo de profissionalização do jornalismo nos Estados Unidos. Mas é importante a gente compreender que hoje esse fenômeno, ele se atualiza justamente na sua escala, na sua dimensão. Então, a gente está falando de um fenômeno antigo que vem se atualizando e vem conquistando centralidade hoje, justamente pela sua capacidade de produção em larga escala e distribuição também em larga escala, descentralizada. Então, a atualidade do fenômeno ele vai se dar pela rápida circulação por meio dessas tecnologias digitais, pelo crescente imediatismo no ciclo noticioso, tanto da produção quanto do consumo, pela automação algorítmica e pela essa natureza emocionalizada, polarizada dos discursos online. Então, a produção de notícias falsas com objetivos econômicos e ideológicos, ela está longe de ser algo novo, né? Mas vem se atualizando diante desse novo cenário comunicacional que a gente está vivenciando. Então, junto com isso, a gente também tem observado um número cada vez maior de estudos sobre a desinformação. A gente não pode dizer também que existe um campo de estudos da desinformação, mas é uma preocupação crescente dentro de campos como a comunicação, a ciência da informação, a ciência política, os estudos de linguagem. Então, esses estudos estão cada vez mais preocupados em desvendar os modos de produção, os modos de circulação, os atores envolvidos, os vieses de raça, classe, gênero, os atores envolvidos, tanto humanos quanto não humanos, e por aí vai. A gente tem uma série de possibilidades de entrada nesses assuntos, né? Com possibilidades de entrada nessa discussão. Então, as pesquisas de desinformação, elas também não são necessariamente novas, a gente derivam desde os anos 40, 50, muito atreladas a um pensamento funcionalista da comunicação, mas já apontam esforços teóricos para tentar elucidar o problema da desinformação, né? O que temos hoje, de fato, como um desafio novo é justamente compreender o objeto da desinformação nesse cenário neoliberal que a gente vive, né? Esse cenário de saturação midiática, de hipermídia, de descentralização, de socialização, né? De participação, de uma mídia participativa. Então, é interessante a gente observar, dentro desse quadro, o que alguns autores estão chamando de desordem informacional. Então, nesse ambiente contemporâneo, de excesso de informações, de informações excessivamente personalizadas, apelativas, polarizadas, a gente vai ter um ambiente propício ao que a gente chama de uma desordem informativa ou de uma poluição informacional. Ou seja, um ambiente de comunicação que é marcado pela forte circulação de informações nocivas, danosas, e não apenas necessariamente falsas ou mentirosas, né? Eu não digo apenas falsas, mas a gente tem, por exemplo, vazamento de informações íntimas, pornografia de vingança, bullying cibernético, enfim, a gente tem uma série de desafios que a gente precisa enfrentar dentro desse ambiente midiático dos dias de hoje. Tudo isso, então, está relacionado intimamente a um quadro de crise epistêmica, né, que a gente está vivendo. Então, dentro disso tudo que eu falei, as fake news, as notícias falsas, elas vão ser apenas um dos problemas que a gente vem enfrentando. E, obviamente, a gente não tem uma definição muito fechada, ainda é uma definição que está sendo alvo de controvérsias, mas a gente pode entender, a grosso modo, as fake news como conteúdos, discursos, totalmente ou parcialmente falsos, que de algum modo tentam imitar o formato, a linguagem das notícias, né? Uma tentativa de parasitar a credibilidade que tradicionalmente é associado ao discurso jornalístico. Então, a credibilidade que é historicamente associada pelos públicos à prática jornalística, aos modos de fazer jornalismo. Então, a linguagem, o formato, os modos do discurso jornalístico são uma tentativa de copiar por parte das fake news. Então, para criar essa aura de legitimidade,
você copia a aparência dos sites de notícia, o formato dos artigos, a redação das manchetes, mas obviamente sem nenhum lastro ou com pouco lastro na realidade. Eu só queria fazer um adendo porque, no caso, como é que o jornalismo ele também não é necessariamente uma tradução da verdade, mas a produção jornalística ela está sujeita a uma série de convenções, a uma série de modos de fazer que vai constituir, que vão ajudar a construir essa credibilidade. Você tem uma série de convenções, como, por exemplo, a apuração, a construção da pauta, as entrevistas, os métodos de apuração, que vão garantir uma credibilidade mínima à prática jornalística. Tudo que não tem propriamente nas fake news. Né? Então, o que a gente pode dizer é que as fake news elas são esse tipo de discurso que é feito fora dessas convenções tradicionalmente associadas ao fazer jornalismo. Só que eu queria aí colocar mais uma outra questão. Com a expansão das plataformas digitais, novos atores, você tem a possibilidade de novas práticas, novas formas de organização da produção que vão emergir também e que também vão advogar para si o papel de prática jornalística. Né? A gente tem uma alteração, um avanço nas formas de produzir jornalismo. Isso, então, nos traz algumas dificuldades para a gente caracterizar quem são os atores que inseridos dentro do que a gente convenciona do campo jornalístico, porque ele também está em expansão. As suas fronteiras também estão em discussão. Então, o grande problema que a gente ainda encontra em relação ao conceito, uma definição fechada de fake news, é que ela é uma definição extremamente elástica. Né? Não só dentro da produção acadêmica, mas também até no seu uso comum, no seu senso comum. Né? O que significa, o que é de fato uma fake news? Então, para além dos formatos, alguns autores também colocam a questão da intencionalidade. Né? Essas fake news supostamente são produzidas para enganar as audiências ou, de alguma forma, tentar atacar essas audiências. A grosso modo, os autores eles vão dividir a intencionalidade das fake news em duas formas. Em parte, elas são financeiras, né? Então elas são notícias falsas, elas têm a intenção de se converter em cliques, gerar receita de publicidade, ou então motivações ideológicas. Por exemplo, a intenção de atacar, de gerar descrédito em relação a atores ou grupos sociais, isso então gerar comoção social, medo, raiva, indignação, seja incitar violência, seja influenciar pleitos eleitorais. Essas são as tentativas de você delimitar esse conceito de fake news. Mas também outros problemas acabam se impondo. Por exemplo, o primeiro se você define intencionalidade, você também precisa definir quem é responsável por combater esse fenômeno. Como, por exemplo, a justiça, a mídia, a comunidade científica, as autoridades públicas. Né? Se você define a intencionalidade, você também, de certa forma, está definindo quem é responsável, quem se legitima como aquele responsável por combater as fake news. Só que você tem um risco nisso de deslegitimação do outro. Aquele que não é jornalista, aquele que não é cientista. Ou seja, isso passa também por uma legitimação do discurso daquele que se propõe a ser o portador da verdade. Outra questão também é muito difícil você definir intencionalidades. Até porque a intenção de produzir pode não ser a mesma da intenção de circular. Muitas vezes as pessoas recebem fake news e passam para frente porque acharam engraçadas, ou então até querem denunciar aquela informação falsa. Né? Muita gente passa para frente uma informação falsa para denunciá-la. Né? E aí você entra num contrassenso. O que é melhor? Você apontar o erro ou você simplesmente cessar essa cadeia de recirculação? Então, dentro desse papel da gente tentar definir o que de fato vem uma fake news, talvez seja interessante da gente pensar esse fenômeno dentro de um campo de disputas de sentido, né? Dentro desse quadro de crise epistêmica que eu já falei aqui com vocês. Talvez seja interessante a gente pensar menos na questão da intencionalidade
e mais de como as fake news elas se inserem nesse quadro de disputas de sentido dentro da arena política, cada vez mais atravessada por essas tecnologias digitais. Então, mais do que a gente pensar as fake news como um mecanismo de deliberadamente enganar pessoas, enganar as audiências, também pensar as audiências não como elementos passivos, mas como atores centrais hoje na produção e na distribuição desses conteúdos. Alguns estudos eles já apontam que os conteúdos desinformativos eles têm até 70% mais chances de serem compartilhados do que conteúdos verificados. E não só por conta da ação automatizada de robôs e etc., mas também principalmente por ação humana. Né? E isso acaba gerando que esses conteúdos acabam sendo até 6 vezes mais, se espalhem 6 vezes mais rápido do que conteúdos verificados. Então, trazendo essa discussão mais propriamente para o campo científico, eu queria pensar, então, quando a gente está tratando de temas de ciência, a gente tem uma dificuldade maior, porque a desinformação científica, obviamente todo tipo de desinformação, mas especialmente a desinformação de caráter científico, ela tem o potencial de atingir diretamente a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, esses fatores eles atingem especialmente esse campo da informação e da comunicação em ciência, saúde e tecnologia. Né? Esses espaços digitais eles se tornam terreno fértil para desinformação e acabam reverberando até teorias negacionistas. E a gente tem diversos exemplos como o terraplanismo, o negacionismo climático e o movimento anti-vacina. Né? Então, esse debate que ele é urgente, especialmente porque a desinformação em ciência ela vai atingir diretamente a qualidade, a segurança de várias parcelas da população, mas mais do que a gente pensar desinformação que se espalha devido a uma falta de acesso à educação, ou um suposto letramento científico, mais do que reduzir esse problema a uma falta de informação, é importante a gente também pensar de que forma a ciência vem sendo instrumentalizada nesse campo do debate político cada vez mais polarizado, nessas disputas de sentido. Pensar também o peso das ideologias particulares, políticas, religiosas, que vão provocar também uma relação cética em relação ao conhecimento científico. Então, no debate público sobre ciência e saúde, a desinformação ela vai se disseminar justamente em meio à persistência dessas crenças, desse ceticismo em relação às evidências científicas mais contemporâneas. E a pandemia da Covid-19, ela vai salientar justamente a necessidade da gente refletir sobre como essas práticas de comunicar a ciência, e obviamente seus impactos, é cada vez mais urgente. A gente precisa pensar em formas mais efetivas de compartilhar, de publicizar esse conhecimento científico. E junto à pandemia, a gente assistiu, então, à deflagração de disputas de narrativas, discursos polarizados, de notícias falsas produzidas em larga escala, tanto sobre o vírus, sobre a causa dessa doença, sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Então, a gente tem uma instrumentalização política ainda maior da questão da ciência e da saúde. Né? E é isso que a gente vai chamar de infodemia. A Organização Mundial da Saúde ela define esse fenômeno, infodemia, como essa produção e circulação em larga escala de informação sobre um mesmo assunto em um curto período de tempo. Acelerado por essas tecnologias digitais que vai acompanhar surtos epidêmicos. A infodemia associada à Covid-19, essa sobrecarga de informações acelerada por essas tecnologias, ela dificulta que os cidadãos reconheçam as fontes de informação mais confiáveis, as fontes de informação mais atualizadas e pode comprometer a adesão das pessoas a essas políticas de contenção da doença, essas políticas de saúde pública, né? Justamente em um momento crítico, né? Justamente porque você tem uma forte apreensão social. A gente já assistiu quadros infodêmicos anteriores, muito associados, por exemplo, à febre amarela, ao Zika vírus, ao ebola, mas, obviamente, a infodemia da Covid-19, ela atingiu um novo patamar sem precedentes. Então, a infodemia ela vai facilitar a disseminação crescente de discursos radicalizados, teorias conspiratórias e as fake news. Então, nesse cenário de disseminação
de conteúdos falsos, vai conviver com compartilhamento também de informações desatualizadas, não exatamente incorretas, mas fora de contexto, distorcidas, com erros de interpretação, às vezes não propositalmente erradas. E essa dispersão dessas informações, seja de modo intencional ou não, traz consequências, como eu disse, a adesão das pessoas ao combate ao vírus, né? A adesão às vacinas, pode gerar danos às populações. E isso tudo vai se agravar em um contexto político como o brasileiro, que nos últimos anos assistiu a um desmantelamento das políticas públicas, inclusive de incentivo à vacinação. Então, na verdade, a gente tem um agravamento de um quadro que já vinha de um período anterior da pandemia. E eu queria tratar justamente agora especificamente da questão das vacinas. Se antes da pandemia as vacinas elas já vinham sendo alvo de controvérsia, né? Não temos dúvida de que elas são uma das maiores conquistas dentro da saúde pública hoje, né? As vacinas elas não apenas reduzem a mortalidade, mas elas têm impactos positivos sobre os sistemas de saúde, reduzem tempos de internação hospitalar, reduzem gastos com doenças evitáveis. Então, a gente tem, apesar disso, a gente tem assistido em diferentes países o crescimento de um sentimento de desconfiança ou de desaprovação em relação às vacinas. No Brasil, sempre houve um bom histórico de adesão às vacinas, mas as taxas de cobertura vacinal vêm caindo durante a última década. E esse, portanto, tem sido um desafio para o campo da comunicação pública, da ciência, justamente para a gente pensar formas de comunicar a segurança, a eficácia e a importância das vacinas com efetividade. No caso da Covid-19, o Brasil ali alcançou uma boa adesão às 2 doses, ou a vacina de dose única, frente a outros países, mas quando a gente está falando do calendário vacinal brasileiro, o que a gente assistiu é que houve uma queda em praticamente todas as vacinas que constituem o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Embora assim, o índice ideal seja acima de 90% a cobertura vacinal, o Brasil tem ficado abaixo disso desde 2012. Em 2016, a gente atingiu o menor patamar, 50% de cobertura geral. E no último ano, em 2021, a gente assistiu uma cobertura geral de 60,7%. Algumas doenças, outras com maior cobertura, outra com menor cobertura, mas a maior parte, se não a maior, todas, não atingiram o percentual mínimo de cobertura no último ano. O que a gente não pode, obviamente, a gente não pode fazer uma correlação direta entre a desinformação e a queda nas coberturas vacinais no Brasil, mas além da desinformação, a gente tem uma outra série de fatores, que também tem a questão do acesso, a questão da comunicação das campanhas de vacinação, mas a gente precisa também estar atento à questão do quadro da desinformação e da hesitação vacinal. O que é hesitação vacinal? A OMS vai definir a hesitação vacinal como um atraso na aceitação ou a recusa das vacinas, apesar da sua disponibilidade nos sistemas de saúde. Então, desde os sujeitos que, por algum motivo, atrasam a vacinação ou atrasam a vacinação dos seus filhos, ou que recusam completamente as vacinas, todo esse espectro a gente chama de hesitação vacinal, que obviamente vai do menos grave ao mais grave, que são as pessoas que recusam completamente todas as vacinas para si ou para os seus filhos, né? Esses grupos mais radicais a gente chama de grupos anti-vacina ou indivíduos anti-vacina. Eles são grupos pequenos, são minoritários, né? As pessoas que rejeitam todas as vacinas não são maioria, mas são grupos extremamente vocais, especialmente nas redes sociais, e que têm a capacidade de influenciar um número maior de pessoas, né? Acabam sendo, apesar de pequenos, eles são bastante reverberantes, digamos assim. Tudo que eu falei, dentro desses discursos anti-vacinação, eles também têm uma historicidade. Esses discursos anti-vacina, eles surgem desde antes, praticamente eles surgem junto com as vacinas. Eu queria trazer alguns exemplos com vocês, alguns exemplos também antigos. Desde o século XVIII e XIX, quando surgem as primeiras vacinas, você já tem movimentos lá atrás de recusas ou de críticas à vacinação. As vacinas aparecem nesses discursos
como um risco à liberdade individual, como um risco à saúde individual. E embora assim, eles tenham avançado ou regredido ao longo da história, ele nunca foi embora totalmente, né? Muitas das preocupações que aparecem lá nos séculos XVIII ou XIX, como, por exemplo, o papel do governo nas escolhas pessoais, permanecem ainda nos dias de hoje. Mas o que a gente pode dizer é que a gênese do movimento antivacina moderno é um estudo de 1990, um estudo fraudulento, né, que foi publicado numa revista conceituada, a The Lancet, uma revista voltada para a área de saúde, que supostamente associava as vacinas ao desenvolvimento de autismo. Então esse estudo ele recebeu bastante atenção na mídia e foi suficiente para derrubar os índices de vacinação, tanto no Reino Unido quanto na Europa e em diversos países. Ele já foi retratado, ele já foi tirado do ar, mas vira e mexe, ele volta a ser citado como um exemplo de risco que as vacinas supostamente trariam à população. Então, esses discursos anti-vacina, muitas vezes baseados em fake news, em informações distorcidas, eles estão sempre atualizando suas estratégias discursivas, mas os principais argumentos eles não mudaram tanto desde o século XIX. Mas, atualmente, hoje, com as redes sociais, eles vêm se acelerando, digamos assim. Né? Eles vêm ganhando um novo campo de dispersão. Se lá no século XVIII e XIX as principais estratégias eram a circulação de periódicos, então a realização de comícios para supostamente alertar a população contra as vacinas, hoje as redes sociais elas têm um papel muito importante nessa expansão, na consolidação desse discurso contrário às vacinas. Né? Então, se de um lado as redes sociais elas também são um espaço importante de circulação de informações em saúde, hoje elas também são espaços também para circular supostas ameaças que as vacinas trariam. Né? São espaços de circulação de movimentos, de indivíduos anti-vacina. Retornando ao que eu falei, esses grupos eles não são maioritários. A maior parte da informação que circula hoje nas redes sociais é pró-vacina, reforça a segurança e eficácia. O problema é que esses grupos anti-vacina eles circulam especialmente em espaços fechados. É o grupo no Facebook, é o grupo do WhatsApp, fóruns fechados, que vão justamente construir um discurso que é bastante... construir uma retórica que é bastante persuasiva. Né? Justamente, obviamente, quem é pai, quem é mãe, teme pelos seus filhos. Né? E, então, a estratégia justamente é levantar dúvidas de uma maneira bastante persuasiva em relação à vacinação. E, obviamente, também vender, não raramente, também vender caminhos alternativos, né? Soluções supostamente naturais que não demandariam dos pais lançar mão das vacinas. Né? Você tem supostamente vitaminas ou chás que poderiam proteger a saúde de si ou de suas crianças. Né? Então, são uma série de estratégias discursivas que vão se constituir para tentar barrar, para tentar minar, eu diria, a confiança das populações em relação à vacina. E isso acaba construindo também bolsões de resistência, que é muito difícil, é muito complicado de você transpor. Né? Como é que você vai se comunicar para determinados grupos que estão temerários em relação às vacinas, né? Que foram bombardeados por informações que colocam em xeque a segurança, a eficácia ou até mesmo a necessidade dessas aplicações. Então, caminhando para o fim da minha fala, eu queria sim lançar, na verdade, algumas provocações para a gente pensar daqui para frente como é que a gente pode pensar estratégias de combate à desinformação e também de veiculação de informações, de reforçar em relação à população a segurança e a eficácia das vacinas. Então, desse cenário que a gente está mapeando com as nossas pesquisas, é justamente para tentar buscar estratégias mais consolidadas, especialmente em relação ao tema das vacinas, mas também a ciência como um todo. De um lado, é importante a gente compreender como é que vão se estruturar esses discursos anti-vacinação, como é que a desinformação ela vai circular nesses espaços digitais. E é importante que a gente tenha em mente que estratégias que a gente chama de déficit de informação, ou seja, você simplesmente disponibilizar a informação factual na internet para o público
nem sempre vai ser a estratégia mais efetiva. Você apostar que o público não consome informações sobre vacinas justamente porque ele não sabe ou porque ele é dotado de um letramento científico. Simplesmente você colocar as informações na internet não significa que você vai ter uma efetividade para atingir esse público que está mais resistente em relação à vacinação. Enquanto a gente pensar que esses recursos de informação para o público, ele pode até ser bem sucedido em aumentar as intenções de se vacinar, quando você tem na necessidade de você atingir esses indivíduos que estão mais reticentes, a gente precisa pensar em outras estratégias, como, por exemplo, estratégias comunitárias baseadas no convívio social, em associações comunitárias. Você precisa pensar também em estratégias que adotem a integração de diferentes atores, então entram as políticas públicas, os atores midiáticos, o governo, então, as autoridades públicas, também a próprio campo da ciência, né, pensar em estratégias de divulgação científica direcionadas a diferentes grupos sociais, direcionadas a diferentes parcelas da nossa população. Enfim, não passa por uma saída única ou não passa por uma saída unidirecional. A gente precisa pensar em estratégias integradas e também participativas, né, que sejam direcionadas a esses diferentes grupos, as diferentes parcelas da população. Então, meu recado é esse, e eu queria conversar, depois de ter mais tempo, mas eu fico à disposição para conversar com vocês, para a gente trocar mais ideias e pensar também construir saídas possíveis para a gente combater a desinformação. Mas a gente precisa compreender que a gente precisa endereçar melhor as nossas comunicações, né? Não pensar os indivíduos que são hesitantes ou que recusam a vacinação como analfabeto científico, irracional, porque essa atitude contrária acaba afastando ainda mais esses indivíduos. Então a gente precisa pensar em estratégias mais participativas para socializar esse conhecimento. Então, só para fechar, eu queria agradecer a FAPERJ, que me financia enquanto pesquisador, eu sou hoje pós-doc da FAPERJ, e agradecer também a possibilidade de falar aqui com vocês nesse evento. E fico à disposição, tá aí o meu e-mail para quem quiser conversar mais e trocar mais ideias. Fico à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.